Sejam bem-vindos ao Sem Firulas. Brasil coloca na roda o time americano, 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. A Maravilha! Agora! De gênio! Não há palavras para descrever o gol de Marta! Não há palavras! Tá lá dentro! Brasil, finalista do Campeonato Mundial da China! Boa noite, não firuleiros, boa noite, centralinos. Estamos começando a 10ª edição do podcast Sem Firulas. Eu sou o Rafael Cap e a abertura do programa de hoje foi um gol assinalado pela nossa eterna camisa 10 Marta, numa semifinal maravilhosa contra a seleção americana. Brasil 4-0 no dia 28 de setembro de 2007. E para abrir aqui o programa hoje, eu queria chamar o amigo Fábio Felite para falar sobre esse gol. Boa noite, Felite. Boa noite, Cap. Boa noite, amigos da mesa. Muito feliz de estar aqui de volta. Queria mandar um abraço para o grande Lucas Parolin, que representou aqui esta cadeira de maneira muito digna e com muita qualidade. Mas faltava um pouco de verde aqui na mesa. O corintiano Lucas Parolin. Sobre esse gol da Marta, eu vou destacar a narração do Luciano do Vale. A primeira coisa que todo mundo repara é o bordão que ele usou, que ele fala: não há palavras para descrever o gol de Marta. E esse bordão ele criou em 86, num amistoso do Brasil com a Iugoslávia, lá em Recife, lá no Arruda, do nosso grande Ezequias, num golaço do Zico, e ele soltou: não há palavras para descrever o gol de Zico, é de placa. Esse é o grande Luciano do Vale. Boa, Felite. Agora eu queria passar a vez aqui para o nosso amigo André Vidiz. Boa noite, Vidiz. Boa tarde, Rafael Cap. Bom dia, centralinos. Boa noite, firuleiros. Complementando aí o comentário do Felite, eu diria que se fosse o Galvão, então teria falado: olha o que ela fez. Mas vendo o gol da Marta, você percebe como ela estava em outro nível em relação às outras jogadoras, né? Não só tecnicamente e fisicamente, mas de visão de jogo, de entendimento da dinâmica do jogo. A hora que ela recebe a bola, ela já sabe para onde ela vai correr, o que ela vai fazer, quais são as opções da zaga e da goleira. Enquanto isso, todas as outras estão esperando para ver o que ela faz, né? De fato, acho que a gente, quem viveu essa época, teve o privilégio de ver a Marta mais ou menos como quem pôde ver o Pelé jogar. Boa noite, Guilherme Dorff. Muito boa noite, Rafael Cap, companheiros da mesa. E já que o André deu a deixa aqui, eu vou continuar, né? Já que você citou o Pelé, é bom lembrar que a Marta é conhecida como Pelé de saias. E o detalhe que eu vou dar é uma curiosidade que a gente tem sobre as diferenças entre times masculinos e times femininos, né? A Marta, com 18 anos, ela assinou com o Meia IK. E lá ela teve uma história muito similar ao do Juninho Pernambucano. Ou seja, ela chegou num time que tinha alguma relevância no cenário sueco, mas ela fez esse time estourar e virar gigante lá dentro da Suécia. Então esse time ganhou a Champions League, foi campeão local e, curiosamente, na verdade, por conta disso, com a saída da Marta, depois, hoje em dia, o time vive no ostracismo, nunca ganhou nada. Eu tenho aqui, antes de passar para o próximo bloco, uma curiosidade. Eu lembro desse gol como se fosse hoje, porque em 2007, vocês lembram bem que o Corinthians foi rebaixado. Opa! E o camisa 10 do Corinthians era o Ailton, naquele campeonato de 2007. E eu lembro que muitas pessoas no Pacaembu falavam, principalmente por esse gol ter sido em 2007, que a única pessoa capaz de livrar o Corinthians da queda naquele ano era a Marta, porque com a Ailton de 10 era bem doído, viu, Vidiz? Eu lembro, foi uma boa época do futebol. Saudades. Voltará. Sem Firulas indica. No Sem Firulas indica dessa semana, nós temos o prazer em receber aqui nos estúdios da Central 3 o Pedro Paulo Macluf, espero ter falado de maneira correta, e a Beth Romero. O Pedro Paulo ele organizou um simpósio que foi realizado agora no dia 16 de outubro, chamado Mulher na Gestão Esportiva.
E eu queria aqui perguntar para o Pedro, obrigado por ter vindo, obrigado, Beth. Pedro, fala um pouco para a gente o que foi esse evento, como foi a organização, qual foi o resultado, onde foi realizado, um pouco mais sobre ele. Boa noite a todos da mesa, obrigado pelo convite. Esse simpósio foi o primeiro evento do projeto Mulher na Gestão Esportiva, que é um projeto que tem como objetivo fomentar a participação da mulher na gestão do nosso esporte, que ainda é muito baixa, muito menor do que, comparando com o mercado corporativo, a participação delas que já é bem alta, apesar de receberem salários mais baixos, né? E esse simpósio ele foi formado por 4 painéis de debate, tá? A gente só colocou mulheres para debater. Esse foi o diferencial. Então, ao todo, nós tivemos 20 mulheres participando de diversas áreas do esporte, da gestão, da psicologia esportiva, tipo árbitra, assistente de futebol. E, bom, aconteceu agora sexta-feira no auditório do Museu do Futebol. Acho que é um lugar bem propício para isso, um lugar bem legal. O Museu do Futebol foi um dos apoiadores do evento. E, bom, foi interessante porque a gente teve uma receptividade muito boa de todas elas. Assim, nós somos uma agência nova, mas pela causa, assim, todas aceitaram muito bem participar. E a gente teve o prazer de ter a Beth como uma das moderadoras e a mestre de cerimônias. Sabe, Rafael Cap, uma vez, quando eu trabalhava no Ibope, eu precisava pesquisar por que as pessoas ainda ouviam rádio em uma época onde as pessoas podem ouvir MP3, enfim, ouvir música online. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é a relação que você tem com a pessoa que está falando. E a Beth Romero, ela pode não me conhecer, mas eu me sinto muito próximo a ela, porque todo dia de manhã eu ouço a Brasil Esporte FM. Eu acho interessante a dinâmica que ela tem com o Jorge Nicola, que se encaixou como uma luva nessa rádio que é sensacional. E, bom, queria primeiro dar boas-vindas, falar que você já deve ter percebido, mas o Lucas Parolin do NART mandou um abraço. E, continuando aqui a pergunta que você fez para o Pedro, eu queria saber que tipo de insights que saíram desse evento, o que foi discutido lá que foi mais interessante, como que você está vendo o mercado para as mulheres hoje em dia, enfim, comentar um pouco sobre isso. Uau, que declaração, hein? Depois dessa, assim, eu já entro, né, super animada. Ó, uma reverência a todos os meninos aqui, aos nossos ouvintes, tá certo? Para mim é um prazer e uma honra mesmo participar. Só tem fera aqui. Eu sou a única mulher, então me sinto ainda mais lisonjeada. E obrigada pela audiência, né, todos os dias. Realmente eu, hoje, né, passados aí 3 anos, eu sou muito nova no rádio, mas eu consigo, quando eu vou falar, imaginar quem está do outro lado, né? Pensar que o que eu vou falar é importante, o fato, a notícia, o conhecimento, mas como eu vou tocar aquela pessoa que abre um espaço no dia dela para nos receber todas as manhãs. Então, muito obrigada. E o Lucas é um amigo, né, um colega de trabalho que me recebe também sempre muito bem lá no NAR. A nossa troca lá no Museu do Futebol, e eu quero agradecer ao Pedro, porque ele foi fundamental nisso, ele acreditou nesse projeto. Nós nos conhecemos no início do ano, ele não me conhecia, né, então apostou em mim também, então obrigada pela confiança. Mas depois que passou, né, eu fui fazer uma prova no final de semana, e aí eu consegui pensar um pouco o que a gente viveu lá. Foi muito mais do que uma produção de conteúdo, ou uma troca significativa, né, de informações ou de experiências, porque sem dúvida foi, né, ter a Ana Moser no painel que eu participei, tem a Esther Fasterra, que hoje comanda a área de instalações do Rio 2016, Fabiana Bentes, que é um nome do esporte olímpico hoje, entre tantas outras, é um privilégio. Mas cada uma ali trouxe um toque do que faz importante uma mulher na gestão, ou seja, é muito mais do que a expertise que essa mulher tem, é como ela conduz no dia a dia dela, a segurança, a confiança, o respeito. Então a gente foi trocando pitadas ali de mulheres, né, que levam a vida fora também muito complicada, porque a mulher tem que ser mulher, esposa, cuidar da casa, cuidar dessa tropa aí, que vocês só fazem bagunça, entendeu? E ainda assim comandar uma área. Então, aquilo que a gente trocou lá foi, assim, resumidamente, tem muito espaço para a mulher no mercado esportivo, tá certo? Tanto na área de confederação, federação, enfim, comitês, quanto no mercado, nas empresas e ainda assim no terceiro setor. A Ana Moser é um exemplo disso. Hoje ela toca o Instituto Esporte e Educação. Então, a gente vê que tem muito a ser conquistado e que o que a mulher já faz hoje é um papel significativo e os homens estão respeitando cada vez mais. Se deixar, eu vou ficar falando aqui, meninas. Fica à vontade. Muito legal ouvir da Beth, do Pedro Paulo.
Queria dar boas-vindas para vocês. A Beth falou que ela é nova no rádio, tem 3 anos. Bom, a gente tem 10 semanas. Somos bebês. Somos todos. Eu queria perguntar especificamente sobre o futebol. Como a mulher pode entrar na gestão dos clubes de futebol, que são ambientes super conservadores e até retrógrados, e como ela pode ajudar os clubes a melhorarem sua gestão, que ultimamente eles têm recebido mais dinheiro, seja via patrocínio, seja via direitos de TV, mas as práticas continuam muito parecidas ao que sempre foram. Ou seja, eles estão só cometendo erros maiores do que sempre cometeram. Eu queria saber se vocês concordam com essa análise e como as mulheres podem ajudar os clubes. Bom, eu acho que desse jeito, eu acho que do jeito que está, com esse modelo de gestão, não há muito o que a mulher possa fazer. Eu acho que ela só vai sofrer mais preconceito do que qualquer outro homem que queira mudar. A gente teve um exemplo muito claro no evento, a Lisete Frerlich, que era ex-presidente do Rio Grandense, ela saiu porque ela não aguentou a pressão do que ela chamou de feudos de dentro da Federação Rio Grandense, da Federação Gaúcha e do próprio clube. E ela desistiu. Ela falou, não vale a pena, sabe? Foi seguir a carreira dela como gestora, como consultora. Eu acho que, assim, no modelo que está hoje, assim, eu acho que primeiro a gente tem que arrumar essa gestão não profissional. Não existe trabalhar por amor. Você trabalha por amor um dia por semana numa causa que você acredita. Você não vai trabalhar por amor 7 dias por semana para dar resultado para nada. Você tem que dedicar. E, assim, dessa forma que está nessa gestão amadora, eu não vejo que, assim, há muito o que a mulher possa ver, porque eu não vejo que ninguém possa fazer, ninguém sério possa fazer, cara. Tá meio que estagnado aí. A gente tem que mudar esse modelo e, infelizmente, o esporte é um dos mais machistas, é uma das modalidades mais machistas que a gente tem. Então, realmente fica complicado, assim. É o que eu vejo. Bom, a Lisete mostrou que é possível chegar lá. Ela chegou à presidência, ela contou a história dela, não vou repetir aqui porque, vai ficar muito longo, mas, ou seja, quando ela chegou, um dos diretores, um dos caras que estavam lá há muito tempo, falou, menina, o que você tá fazendo aqui? Deu uma encarada nela, colocou o dedo na cara dela, e ela falou, epa, eu sei muito bem o que eu tô fazendo aqui, eu tenho competência para aqui estar. E ela fez uma gestão de choque, eu diria, porque ela resolveu fazer com que o clube pagasse ali a entrada, enfim, reorganizou a parte de finanças e conseguiu. Tudo bem, depois ela deixou, Pedro? Mas ela mostrou isso. Agora, se a gente olhar para os clubes hoje, a gente vê que são pouquíssimas as mulheres que conseguiram. Acho que tem espaço, mas precisa mudar um pouco essa história, senão vai ficar ainda, na minha casa ninguém mexe, Ela fez um belíssimo trabalho, ela foi muito bem aceita lá pelas pessoas. Ela transformou o Rio Grandense Futebol Clube no segundo clube de Santa Maria. Então, na cidade de Santa Maria, que é uma cidade grande, apesar de distante de Porto Alegre, é uma cidade grande lá no estado, é uma cidade grande do estado deles, e ela conseguiu transformar no segundo clube, Então, independente se é Grêmio, se é Internacional, quando Santa Maria vai jogar, e ainda por cima que estava na divisão de acesso, todo mundo era Santa Maria. Ela fez um trabalho, assim, excepcional nisso, e ainda na parte de finanças, ela acelerou, assim, ela arrumou as finanças do clube. No começo, ela sofreu um preconceito muito maior, depois a galera aprovou. Só que, assim, quando você está fazendo um trabalho bem feito, você desperta inveja das pessoas. E daí ela já era mulher, fez um trabalho bem feito. A galera viu aquilo lá e quis matar, sabe? Caiu matando. Em vez de apoiar e falar, vamos aí, Lisete, começou a colocar barreiras no caminho. E é complicado isso, Sim. É a gestão do nosso esporte. De todo, não só do futebol. Aconteceu algo parecido também com a Patrícia Amorim no Flamengo, Ela tinha muita rejeição só por ser mulher. Não importa se o trabalho estava sendo ou não bem feito, mas só o fato de ser mulher já trazia muita coisa contra. Um pouco que sofrem os estrangeiros no futebol brasileiro. Tem uma rejeição inicial só pelo fato de ser diferente, Você tá falando do Osório? Tô. Bom, é muito bacana ter vocês aqui hoje. A minha pergunta eu queria falar sobre jornalismo e sobre abordagem de futebol feminino no jornalismo. Aqui na Central 3 tem um programa que vocês devem conhecer que chama Dibradoras, das nossas amigas Júlia Vergueiro, Renata Mendonça e a Nina Cardoso. Como que vocês enxergam a cobertura da imprensa tradicional
pro futebol feminino e dessas meninas, vamos chamar assim, da imprensa feminina no futebol feminino? Né? Como que vocês enxergam isso? Bom, um beijo para as meninas. Eu conheci a Júlia e depois conheci as outras duas. Elas, inclusive, foram, né, ao evento, a inserção da mulher na gestão do esporte. Difícil ainda, né? Se a gente olhar diariamente quais veículos cobrem ou falam sobre isso, a gente está vivendo agora o Brasileirão, né? Já a segunda fase, reta final. Quem sabe quais times estão disputando essa segunda fase? E o pior, né? As jogadoras da seleção permanente estão inseridas nesses clubes que chegaram à reta final. Foi feito o primeiro draft, né, no futebol feminino para deslocar, vocês sabem bem. Elas que defendem a seleção permanente, à exceção da Érica, que defende o Paris Saint-Germain, enfim. Mas a gente não sabe, não vê. Eu mesma tenho procurado no programa trazer mais coisas do futebol feminino. E eu percebo que os homens que acompanham gostam. Quando eu falo, eles, isso aí, Betinha, tem que falar mais do futebol feminino, é o que elas precisam de apoio. Ou quando eu faço um post nas minhas redes sociais, o pessoal na hora comenta, essas meninas sim, representam o Brasil e tal. Mas para responder a sua pergunta, eu acho que a cobertura é incipiente ainda. Eu acho que ela é prática, assim, é esporádica, quando tem alguma coisa... Ou quando não vai bem, aí a seleção feminina, não sei não, medalha olímpica, se vai conseguir ou não. Tal. Vem a cobrança. Né? Cobrança, a gente vai ter o torneio internacional agora, vai ser em Natal, né, no Rio Grande do Norte, pela primeira vez, sempre foi em São Paulo ou em Brasília. O Brasil tem 5 títulos, enfim, em dezembro. Mas, assim, as notícias diárias são pouquíssimas, apenas em um veículo ou um grupo, um projeto que se dedica exclusivamente como são as meninas ludibradoras. Eu queria falar um detalhe que a Ju Vergueira, ela também participa de um time que a gente tem muita proximidade, que é o Pelado Real. E as meninas foram recentemente entrevistadas pela Globo, que foi teve muita celebração por conta desse fato. E a abordagem que a Globo deu foi realmente lamentável, assim, foi... Aquele de você ver a matéria e se envergonhar mesmo de que isso está sendo transmitido para a Globo, né? Que tem 99% de penetração no Brasil. Assim. Foi muito triste, assim, reforçou todos os conceitos horrorosos que a gente tem do jornalismo e do que deveria ser o contrário de uma matéria bacana, reforçando as coisas legais desse projeto que é sensacional. Bom, primeiro um beijo para as meninas vibradoras, estavam lá, ajudaram, a Nina ajudou bastante a divulgar o evento e, bom, a divulgação é quase zero mesmo e eu acho que isso tem a ver com a gestão do esporte, do futebol feminino, que foi até citado, eu não me lembro por causa das debatedoras, e é uma ideia que eu acho que eu sou a favor, assim, enquanto o futebol feminino tiver ligado à CBF, do jeito que tá, vai ficar desse jeito, como 12º plano, sabe? E eu acho que uma ruptura da seleção feminina e fazer uma liga própria tal, começando do zero, eu acho que seria muito produtivo, porque ela começaria sem vícios, né? Começaria nova. E a gente tem público para isso, cara. Falar que não tem, dizer que não passa na TV porque não tem público bom, é cagar regra, né, gente? Não sei. Eu posso falar aqui pra vocês que eu já assisti muito mais jogos da seleção feminina do que da seleção masculina. Eu vi 2 jogos da seleção masculina e a feminina, sempre que joga no Pacaembu, eu vou lá, sento com minha pipoquinha e acompanho as meninas. Até acho legal que você falou da gestão. Eu lembro quando o Marco Aurélio Cunha, né, ele assumiu, a primeira coisa que ele falou assim, não, vamos destacar as belezas das nossas jogadoras. Né? Esse era o plano do cara pra... Tá muito errado. Essa proposta ou ideia de fazer uma liga independente da CBF, inclusive é o que o futebol masculino deveria fazer também, né? A nível mundial, é preciso que o futebol se destaque dessas federações e confederações que já se mostraram incorrigíveis. O Parreira discorda, né, Vidiz? Para ele, a CBF é o Brasil que deu certo. Bom, mas eu queria aqui agradecer, então, de verdade, Pedro, obrigado. Beth, muito bom ter vocês aqui, espaço sempre aberto. Pedro, quando tiver mais evento, avisa, a gente divulga aqui. A gente quer participar, claro. A gente vai junto com as meninas dos Vibradoras. Obrigado pela presença, boa noite para vocês. Querem mandar um abraço para alguém? Valeu. Não, eu só queria agradecer vocês aí pelo convite. E a Beth, por toda a dedicação que ela deu ao evento. Se entregou mesmo, confiou, acreditou e ajudou, de verdade, para que o evento fosse um sucesso. Obrigado, Beth. É recíproco, Pedro. Um beijão. Meninos, muito obrigada. Um prazerzaço estar aqui. Um grande tá? prazer.
E um beijão para os ouvintes de vocês, que a gente possa encontrar mais vezes, tá bom? Eu não sei como vocês estão de tempo, se vocês puderem acompanhar a gente depois vai debater umas matérias, a gente tem outros quadros, se vocês puderem participar, vocês são muito bem-vindos também. Opa, estamos na área. Hoje e sempre. Valeu, gente. Causos do Gracindo. Enquanto nos anos 30 e 40, Carmen Miranda fazia estrondoso sucesso internacional no cinema e no rádio, com várias músicas, entre elas Rebola a Bola, que vocês ouvem ao fundo, o jogador Luiz Estevam Siqueira Neto, que hoje dá nome ao Estádio Municipal de São Carlos, era um grande atacante do futebol paulista, que também fazia muito sucesso. Como é que é? Batuque rebolado da cabeça até o pé. Rebola a bola, prende a barba no botão. Rebola a bola morena que eu te dou meu coração. Luiz Estevam jogou pelo São Carlos, pelo Corinthians, pelo Paulista de Jundiaí, pelo Palmeiras e também pelo São Paulo, onde disputou apenas uma partida. Ele teve o marcante apelido de Zusa, mas também ficou conhecido como o Diabo Loiro. Vou contar 3 episódios da carreira desse artilheiro que brilhou numa época com poucas Copas do Mundo devido à Segunda Guerra Mundial e talvez, por isso, continue sendo um ilustre desconhecido da maioria dos torcedores brasileiros. Primeiro episódio, relatado pelo amigo, pesquisador e jornalista Celso Unzelt. Dia 21 de maio de 1933, no comecinho da carreira de Zusa, pelo primeiro turno do Campeonato Paulista no Parque São Jorge, o Corinthians goleou o Sírio por 10-1. Zusa marcou 6 gols. Até hoje, 82 anos depois, Zusa continua sendo oficialmente o único recordista de gols em uma só partida pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Segundo episódio, descoberto recentemente pelo amigo e companheiro aqui do Sem Firulas, André Vidiz, presente na mesa nesta noite. No início dos anos 40, atuando pelo Guarani e disputando um campeonato municipal entre clubes de Campinas contra a equipe do Guanabara, surge um pênalti polêmico a favor do Bugre. Houve invasão de campo e quiseram bater no juiz. Depois de muita confusão, Zusa tentou acalmar a situação e falou para os adversários ficarem calmos, pois ele chutaria o pênalti para fora e o jogo terminaria empatado. O goleiro de apelido Negrão do Guanabara se posicionou, Zusa chutou e gol do Guarani! Zusa voltou correndo para o meio de campo, sendo xingado de mentiroso pelos adversários, mas feliz em ter marcado o gol da vitória de seu time. Terceiro e último episódio, relatado e confirmado por alguns senhores campineiros, hoje octogenários. O senhor Valdir do Cambuí, João Batista do Taquaral e Tonico da Singer, que tive a felicidade de conhecer e entrevistar. Também nos anos 40, na disputa da famosa Copa do Interior do Estado de São Paulo, o Guarani enfrentava na última rodada de classificação, que definiria os 4 semifinalistas, um time de camisas vermelhas, provavelmente o Noroeste de Bauru ou então o América de São José do Rio Preto. Não tivemos como precisar este detalhe. O Bugre não tinha mais nenhuma chance de se classificar e, portanto, só cumpria a tabela. Porém, se ganhasse o jogo, um dos classificados para as semifinais seria a Ponte Preta, seu maior rival. O jogo era morno, com 1-1 no placar, já se aproximando de seu final, quando aos 40 minutos da etapa final é marcado um pênalti a favor do Guarani. O grande Zusa, o Diabo Loiro, foi encarregado da cobrança. Ele correu, chutou forte e a bola saiu pela linha de fundo, próxima bandeirinha de escanteio. Foi a cobrança de pênalti mais errada da história do futebol mundial até hoje. Mas, logicamente, de propósito, para não classificar a Ponte Preta. O jogo terminou no Serecamp, estádio municipal campineiro, que era utilizado pelo Guarani antes da construção do Brinco de Ouro. E os torcedores invadiram o gramado e carregaram Zusa nos ombros, em triunfo, como se tivessem sido campeões, e gritavam seu nome: Zusa! 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 Boa noite, engenheiro e doutor Sérgio Rodrigues, jogador do Guarani nos anos 60 e pai do genial Pedro de Luno.
Pedro de Luna. Boa noite, a turma erudita da USP São Carlos, mestre Helmut, mestre André de Camargo, mestre Fred Valente, mestre Colela Ferro e aos fanáticos por futebol e ouvintes de nosso podcast, Gustavo de Gelo, Gustavo Godoy, Matheus Ribeiro, Juan Carlos Borgonovo e Victor de Andrade. Rebolado da cabeça até o pé. Rebola a bola, prende a barba no botão. Rebola a bola morena que eu te dou meu coração. Post escanteio curto. Antes de partir pro post escanteio curto, eu só queria falar, viu, mestre, que pro nosso amigo Samir, pior que esse pênalti do Zusa foi o do Pato em 2013 na Arena Grêmio. E agora vamos aqui para os posts escanteio curto dessa semana. São 2 posts, na verdade, os 2 foram tirados do blog do Cosme Rimoli. E o primeiro tem o título: Ser xingado de burro é o menor dos problemas para Marcelo Oliveira. Derrota do Palmeiras diante da Ponte esgota a paciência de Paulo Nobre. O presidente e o executivo Alexandre Matos querem resultados. Não aceitam mais as desculpas do treinador. 3 pontinhos. Esse é o título. Então, inclusive tem uma fanpage no Facebook que ela tem o nome da fanpage é o seguinte: parece parágrafo, mas é título do Cosme Rimoli, porque os títulos dele são enormes. E o outro título dele é Doriva sabe, sem Aidar não tem apoio no São Paulo. Volta de Ataíde faz crescer a sombra de Muricy. Tenso, o novo técnico repassou ao time a derrota para o Fluminense. Sua situação já começa a se complicar no Morumbi. 3 pontinhos. 3 pontinhos. E quem vai falar pra gente por que esses foram escolhidos escanteio curto da semana vai ser o próprio Vidiz. Manda ver, Vidiz. Bom, vou tentar fazer rapidamente aqui, porque os títulos comeram grande parte do tempo que a gente tinha. Mas nossos ouvintes pediram encarecidamente para que a gente não deixasse de fazer o escanteio curto, então a gente foi direto na fonte e trouxe aí, sabe aquelas partidas que todo mundo já viu, que o jogador bate um escanteio, a zaga tira, ele bate de novo, a zaga tira de novo, ele bate de novo, a zaga tira de novo, e o jogo fica preso nisso aí. Esse é o blog do Cosme Rimoli. Tem um pouco um motivo pessoal meu de ter trazido esses textos aqui, porque no começo, quando o Cosme Rimoli surgiu lá no UOL, eu gostava dos textos dele, eu sempre entrava para ler o que ele escrevia sobre São Paulo. Eu falava, pô, o cara falou aí o que ninguém falou, montou uma situação super coerente com o que eu vejo, o cara tem informação. Só que aí ele depois passava 2 meses e a situação ia para outro lado, não acontecia nada do que ele dizia que aconteceria, e ele não tocava mais no assunto. Eu comecei a perceber que, na verdade, ele não fala nada, ele só induz, ele só deixa subentendido e nunca lida com a realidade. No final, depois de um tempo, acho que eu fui ingênuo, demorei para perceber, mas você percebe que ele monta uma situação coerente dentro da cabeça dele e escreve ali como se fosse verdade. E esses 2 textos que a gente trouxe são bem isso. Não que seja mentira a situação que ele pinta, porque ela é verdade para metade dos clubes da primeira divisão. O treinador tá sem apoio da diretoria e está pressionado pela torcida. Mas ele não traz nenhuma informação, ele só te induz a pensar coisas que ele não sabe que é verdade, mas que ele imagina que possam ser e que vão gerar cliques. São suposições que viram a fofoca. Exato, porque pelo fato dele ter escrito e... Alguém contou pra ele foi lá? Acho que ninguém contou, porque por exemplo, você lê uma coluna do PVC. O PVC é um cara que investiga, é um cara que fala com as pessoas. Quando ele narra uma situação ali, você percebe que tem diversos interesses contrastantes, que tem coisas que não batem, que incertezas. Os textos do Cosme Rimoli sempre é uma situação unidirecional ali, que ele não se compromete com ela, ele só induz, mas, sabe, no final você percebe que não é uma coisa real. E até para fazer um contraponto aqui, eu trago o exemplo do Jorge Nicola, que era um cara que eu praticamente não conhecia até um ano atrás, e ele é uma pessoa que ele tem muitas informações, ele tem muitas fontes, mas eu acho interessante porque ele traz a fonte pro programa e ele dá a opinião dele em cima da fonte. Eu lembro uma vez que ele estava comentando do Tite,
que as pessoas valorizavam muito o trabalho dele, blá blá blá, e ele falou, na minha concepção, ainda falta colocar mais jogadores da base no time titular. Acho que no fim esse é o trabalho do jornalismo, né? O jornalismo crítico, você traz informação e faz uma leitura em cima dela, não é só a informação. Quer falar alguma coisa, Betinho? Seu companheiro aí? Não, eu achei interessantíssimo o que você falou. Falta essa base, né? Para você falar, você tem que entender aquilo que você está falando, né? Trazer o fato e ter profundo conhecimento sobre aquilo, né? O que falta realmente é isso. Não só a crítica, mas e apontar caminhos também, porque criticar é fácil. Você analisar uma situação e ver como ela está ruim, né? Mas e quais são os caminhos, ou os possíveis caminhos? A solução não é tão imediata, mas por onde ir? Acho que isso falta também. Post Chuteira Preta. O post Chuteira Preta dessa semana tem o título Amor Sem Fim Mantém Clube Vivo e o recoloca no caminho da glória. Estamos falando do Remo. É um texto do Mauro César Pereira, espn.com.br, do dia 13 de outubro. E o Gui vai falar pra gente por que esse é o Chuteira Preta da semana. Bom, eu vou fazer que nem nas últimas semanas de contextualizar um pouco o post e depois colocar pra mesa. Primeiro porque eu acho que fica mais rico o debate, e depois porque eu não consegui estudar muito a pauta dessa semana, que estou trabalhando bastante. Mas, bom, a gente traz outro texto aqui do Mauro César. Como o título fala, ele abordou de maneira bem diferente, né? Porque é raro você ver sair na imprensa de maneira não folclórica ou de maneira pitoresca. Ele traz um clube da Série B, da Série D, que é o Remo, com tantas histórias. E ele fala que o Remo está prestes a subir para a Série C. Ele tá, então, desde 2008 que ele não disputa a Série D, porque na Série D você tem a classificação via estaduais, né? Não é todo ano que você vai. O Remo foi recebido por milhares de torcedores no aeroporto e ele está vivendo uma situação bem transformadora, porque no começo do ano ele teve problemas, acho que no ano passado ele teve problemas com folha salarial, que é uma realidade para vários clubes no Brasil, então ele teve uma folha inflada que era maior do que o Paysandu até, que está na Série B. Mas esse ano eles fizeram um trabalho de enxugar a folha salarial. Eles contrataram um técnico que é super motivador, que inclusive tinha jogado no Paysandu. Leão. Mais ou menos. E chama Cacaio. Não sei se vocês podem me corrigir a pronúncia, porque sinceramente eu não conheço. Mas ele fala principalmente sobre a torcida, né? Então, ele diz que no Mangueirão a média de público do Remo é de 55 mil pessoas, o que é um absurdo se você comparar com a maioria dos clubes, inclusive da Série A. E o que é mais interessante é que o Remo sofreu uma sanção e tem jogado fora de casa algumas vezes. E desses jogos fora de casa, que é próximo ao estádio, mas não é exatamente no estádio principal, é perto da cidade, ele consegue uma média de quase mais que 11 mil pessoas, que é muito superior também a diversos clubes da Série A. Então, enfim, ele faz sempre esse contraponto sobre o que a gente discutiu bastante aqui, né? O torcedor modinha, enfim, a gente já falou muito sobre isso nos outros programas. Ele fala, cara, esses torcedores, eles não querem conforto, eles não querem ingressos caros, eles não querem comida, eles estão lá para torcer porque é uma coisa que eles amam, independente dos resultados, independente de qualquer coisa que falem, eles vão lá assistir porque eles amam o Remo. Inclusive, acho que o Guilherme Dorf tem que estar aqui no escanteio curto semana que vem por não ter estudado a pauta e não ter lido nossa fanpage também, porque a gente postou um vídeo do Cacaio dando entrevista no qual ele é interrompido por um torcedor. Por um torcedor que está atravessando o estádio de joelhos. Exato. Uma cena muito bonita dessas que a gente não vê mais em épocas de arena. Por trabalho do Dorf, entenda-se limpeza de pele, né, Vidiz? Vai lá, Felipe. Eu acho muito legal esse texto do Mauro César. Eu queria destacar duas coisas do Remo, que uma coisa legal desses times não tradicionais são as redes sociais. Não sei se vocês têm o costume de acompanhar esses times que são tradicionais, mas não estão lá nadando em dinheiro para ter uma assessoria de imprensa, um pessoal mais profissional, entre aspas, cuidando disso. Então eu vou indicar aqui o Twitter não oficial, que tem mais seguidores do que o oficial do Grêmio, que é bem legal, que é o @sigaremo. E se vocês não sabem, saibam, o Remo é o primeiro clube do Brasil a ter uma conta no Snapchat. Boa! Que é essa rede social dos jovens, o Guilherme Dorf está usando bastante, essa coisa e tal. Então é Clube do Remo
o perfil lá do Remo. E para finalizar aqui meu comentário, eu queria só traçar um paralelo. O texto do Mauro começa com amor sem fim mantém clube vivo, né? A gente falou bastante de futebol feminino, acho que o amor sem fim é o que segura o prazer das meninas que jogam futebol, de todo mundo que está envolvido com futebol feminino. Até esse é um tema interessante a gente abordar, tendo o Pedro Paulo aqui do meu lado, porque em épocas passadas nós dividimos algumas bancadas e ele sempre me acusou de não apenas ser um torcedor modinha, como também trazer azar pro nosso time de coração. Modinha não, mas que se tava um azarzinho, era foda. Mas, não, era... Nossa, faz tempo isso já, né? Realmente, eu não sinto falta do Pacaembu, né? Como você deve sentir também. Mas eu acho que o problema não são os torcedores modinhas, o problema... Não, eles também são parte do problema, mas eles levam receita pro clube. Então você não pode criticá-los dessa forma, assim, tão mal. Eu acho que houve um choque cultural, cara. Até 2012 a gente não tinha um estádio desse, tirando, sei lá, o de Barueri, que é infinitamente menor numa proporção. E de 2012 pra cá começaram a surgir essas mega arenas com essas estruturas que nem são até megalomaníacas, tirando o estádio de Brasília e o do Corinthians. Tem o resto do concretão mal acabado mesmo, acabamento zero. Só que o negócio é diferente, assim, a cultura mudou e a gente não estava preparado para isso. Daí chegou um monte de gente que tem como pagar esses ingressos caros e começaram a tirar o espaço das pessoas que não tem essa grana para pagar, cara, porque os ingressos mais baratos se esgotam muito rápido. E o que a gente tem, tirando o estádio do Corinthians, é um monte de estádio com as laterais vazias. Essas novas pessoas não conheciam a cultura do estádio, né? O que acontecia ali dentro, a cultura mesmo, quais eram os costumes e como as coisas funcionavam ali. E chegam ali achando que o jeito delas é o certo, é o único possível, que tem que ser daquele jeito. Então, eu acho que é uma mistura das duas coisas, entre cegueira e vontade de não ver também, né? Porque tem uma certa imposição ali que, não, eu quero que seja do meu jeito porque eu tô pagando caro. E para fazer um meia-culpa aqui, eu queria falar que, de fato, eu visitei pouco a página essa semana, mas eu fui o responsável por divulgar o primeiro simpósio da Mulher na Gestão Esportiva, aqui na quinta-feira, convidando nossos leitores e leitoras a participarem. Eu queria pedir para os nossos ouvintes que não fizessem como Guilherme Dorff, por favor, entrem na página e vejam o conteúdo, que é bem bacana. Desejar aqui boa sorte para o Remo, que faz a semifinal da Série D com o Botafogo, a outra semifinal é River e Ipiranga. O Remo que já subiu. Os 4 já subiram no quase, agora é só para ver quem vai ser campeão. Queria inclusive mandar aqui um abraço pro Mauro César, tá participando bastante do nosso Chuteira Preta, podia participar ao vivo aqui com a gente, ao vivo no estúdio aqui com a gente. Pífio, patético. Pífio, penalidade pífia. E eu queria fazer um elogio aí ao futebol brasileiro, que conseguiu subir, além desses 4 que você já citou, da Série C para a Série B também subiram Vila Nova, Brasil de Pelotas, Tupi e Londrina. Ou seja, desses 8 times, muitos deles já centenários, todos com história, com torcida, clubes de futebol de verdade. Não tem nenhum time aí de empresário. Muito, muito bom para o futebol brasileiro que esses clubes estejam subindo. Muitos deles com história na Série A, inclusive. Volta para o futuro. CBF bane estrelas do seu torneio feminino. Essa é a manchete da Folha de São Paulo de 20 de outubro de 2007. Felite. Exatamente. Antes de falar dela, eu só queria lembrar que amanhã é 21 de outubro de 2015, é o dia que o McFly volta para o futuro, então, que dá nome ao nosso glorioso quadro aqui. Então fiquem atentos que o McFly vai aparecer aí com seu hoverboard. Bom, vamos lá. A Folha de São Paulo, de exatamente 8 anos atrás, fala que a CBF estava organizando a Copa do Brasil feminina e ela tinha... Primeiro, ela não colocou no torneio o Saad, que era o time da Formiga e da Daniela Alves, que era um dos principais clubes, uma das principais atletas do futebol feminino. E logo no primeiro mata-mata, ela já colocou Santos e Botucatu, que eram 2 potências da bola na época.
para se enfrentar logo na primeira rodada. Então, a notícia é do Paulo Cobos, da Folha de São Paulo, trata desse descaso da CBF com um torneio recém-criado. A gente costuma trazer aqui uma notícia que tem alguma coisa a ver com o momento, então, passando um pouco a bola aqui para os nossos convidados, realmente é de 2007, mas podia ser de 2015, podia ser... É meio atemporal a CBF fazendo bobagem com o futebol feminino, né? Infelizmente é esse momento atual, né? O Vadão falou uma coisa, numa das entrevistas que eu fiz com ele, que ele falou o futebol feminino ainda depende muito do futebol masculino, de certa maneira, na opinião dele, tá? Isso não é ruim, porque a gente precisa dessa luz do futebol masculino ainda, né? E enquanto o futebol masculino traz receita e também visibilidade, a gente vai conseguindo espaço com o feminino. Mas, se o feminino fosse independente, esse foi um ponto que a gente discutiu no simpósio, a mulher na gestão esportiva, talvez fosse um caminho para realmente, nesse caso, tá, específico, melhorar o futebol feminino, porque o futebol, no guarda-chuva da CBF, da forma como está, a tendência é piorar. E eu andei conversando com as meninas, com Érica, com Gabi, que está no Santos agora nessa final do Brasileirão e tal, essa segunda fase. Ela falou, Beth, por enquanto não vejo melhorar muito. Assim, algumas coisas, depois do Marco Aurélio, ok, caminharam, mas assim, a grosso modo, muito pouco. Acho que só para finalizar o assunto da CBF, é engraçado que a gente vê tudo que está embaixo do guarda-chuva da CBF e nada a gente fala que é bom, né? O futebol, o masculino é uma porcaria, o feminino é uma porcaria. Ela só está preocupada com os patrocinadores da seleção e enriquecer o bolso e não viajar, porque senão vão preso. Né? Não vai mandar o recadinho pro Marinho hoje, Felipe? Acho que ele deve estar tomando banho de sol bacana dele lá em Zurique. Se ele estiver escutando do MP3 player dele, o nosso podcast. Um abraço para você aí, Zé. Eu acho que qualquer notícia da CBF fazendo besteira é atemporal, né, cara? Os caras só fazem mesmo besteira com a gestão do nosso esporte. Tá jogado às traças e nenhum clube tem peito pra falar, beleza, eu vou começar a liderar a dissidência, assim, a gente vai quebrar isso aí, porque precisa ter, cara, nenhuma mudança é tranquila, todas as mudanças, ainda mais desse jeito, elas são turbulentas, mas é aquele lance do efeito Shiva, né, a destruição que vem pro bem, assim, cara, tem que ir lá, tem que quebrar mesmo, talvez que fique, 1 ano, 2 anos sem ter campeonato. A gente precisa disso, cara. Eu falando por mim mesmo, eu não vou mais pro estádio. Já faz um tempo, desde que a Portuguesa vendeu a vaga. Olha o estado que a gente tá no nosso futebol, cara. Você é tratado que nem gado, dirigentes vendem vagas e tem virada de mesa. STJD só fazendo besteira e aí vai, né? E a gente vê que mesmo quando o clube rompe com uma instituição gigante como a CBF ou a Globo, como o Atlético Paranaense, a gente questiona os motivos, né? Assim... os clubes que eu vejo fazendo isso, eles têm presidentes tão conservadores quanto outros, assim, eles rompem por algum motivo escuso, que você não sabe, por uma briga política, não é porque eles querem o bem do futebol. Um interesse próprio, assim, Exato. Bom, queria agradecer aqui a presença dos companheiros de mesa, Gracindo, Leandro e a mim aqui na mesa, muito obrigado. Beth, Pedro, foi um grande prazer ter vocês com a gente hoje à noite, espero que tenham gostado. Aos nossos ouvintes, um abraço e até semana que vem. Boa noite, Ezequias.